na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Todos. Alegre-se os céus e regozije
estava aqui e que nós possamos adorá-lo, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Adora o Senhor. Suas mãos poderosas, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, 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 Santo é o Senhor. Deus, Tu és santo, e importa que nós sejamos santos para Te adorar, Deus. Ajuda-nos, Deus. Nós queremos Te agradecer, Deus, pelo Teu povo que se levanta, que se dispõe a estar na Tua casa num dia tão bonito, que nós possamos nos alegrar e nos regozijar no dia que o Senhor nos deu. Deus, um dia tão lindo, o Senhor separou para nós e nós separamos para estar na Tua casa Te adorando, Deus. Deus, nós Te agradecemos porque durante a semana tivemos várias dificuldades à nossa frente, mas em todas o Senhor nos fez mais que vencedores.
Deus, nós queremos te agradecer porque em tudo o Senhor tem nos amparado, nos suportado, Deus. Ajuda-nos, Deus, que essa semana, Deus, nós possamos a cada dia nos lembrar do Senhor, de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E ao domingo, o dia que nós nos ajuntamos para te adorar, que nós possamos vir à tua casa para nos regozijar com os nossos irmãos e declarar que tu és santo, que tu és santo, que tu és santo, só tu és santo. Deus, nós te agradecemos por tudo, com a certeza da vitória, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Comparado, irmãos, ao que Deus fez por nós, o que nós estamos fazendo hoje aqui não é sacrifício nenhum, é só louvor, é só alegria, é só privilégio. Pense nisso, irmãos. Igreja unida pelo amor apresenta sincero louvor a Cristo, ajuda uns aos outros em oração. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Tiago 5,16. Nós vamos agora para o momento de dedicação de bens e vidas ao Senhor. Convidamos nosso pastor para fazer esta parte. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este é o nosso momento de dedicação de bens e vidas ao Senhor. Vamos proceder, irmãos, no recitativo bíblico de Salmo 142, verso 1. Vamos todos. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Esse é o momento de oração, momento de súplica, momento de clamor, momento de gratidão, momento de dedicação dos nossos bens e da nossa vida ao Senhor. Quero convidar os diáconos escalados para este momento, para que estejam aqui à frente. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Margarete, a esposa do irmão Elivan. Ela está passando mal, está tendo uma série de crises, parece ser uma crise renal, mas não se sabe, e ela vai ser encaminhada aos médicos, mas eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Margarete. Também gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Cleia Rubim, pelo seu filho Rubem Rubim, para que Deus pudesse ajudá-lo. Também que os irmãos continuem orando pela irmã Ilese. A irmã Ilese sofreu um acidente, já está bem melhor, mas eu gostaria que os irmãos continuassem orando por ela. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor, enquanto estivermos cantando o hino que está anunciado no nosso boletim 380 do Inário para o culto cristão. É tempo de você sair do seu lugar para dedicar ao Senhor o seu bem, a sua vida, para você entregar o seu dízimo, a sua oferta, para consagrar a sua vida ao Senhor, para suplicar do Senhor uma bênção especial para a sua vida, para agradecer ao Senhor aquilo que Ele tem feito por você. Vamos louvar ao Senhor, 380 do Inário para o culto cristão. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, te dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim escurece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao
Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Deus, nós queremos nos unir ao poeta que diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Neste momento, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, queremos suplicar ao Senhor. São tantas as carências, são tantas as necessidades do teu povo, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor, queremos clamar ao Senhor pela vida da irmã Esther, ó Deus. Queremos clamar ao Senhor, suplicando o socorro do Senhor sobre ela. Queremos clamar, ó Deus, pela vida do Rony, o neto da irmã Maria José. Ó Deus, socorre-o neste tempo de luta, neste tempo de extrema adversidade. Também, Senhor, nós queremos clamar pela vida da irmã Cleia Rubim, pela vida do seu filho, o Rubem Rubim. Ó Deus, abençoa-os, visita-os, ajuda-os, ó Deus, neste tempo de luta, neste tempo de dificuldade. Também, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos a vida da irmã Ilese. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre ela. Ajuda, Senhor, restabelecendo-a e dando a Deus ela condições de assumir todas as suas atividades com alegria no coração, sabendo que o Senhor mesmo tem cuidado dela. Queremos também nesta manhã, Senhor, colocar nas tuas mãos a vida de cada adorador, de cada servo teu, ó Deus, que saiu do seu lugar para consagrar os seus bens, para consagrar a sua vida ao Senhor, para suplicar do Senhor uma bênção especial, para agradecer ao Senhor a bênção que o Senhor tem derramado sobre suas vidas. Queremos, ó Deus, entregá-los individualmente nas mãos do Senhor e suplicar, ó Deus, a tua bênção, a tua ajuda, suplicar, ó Deus, para que o Senhor mesmo continue olhando e derramando a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Também queremos clamar pela nossa nação. Ó Deus, atravessamos momentos de tamanha dificuldade em muitas áreas da vida da nossa nação. Ó Deus, na área da educação, na área da saúde, na área, Senhor, da segurança, na área, Senhor, administrativa. Queremos entregar nas mãos do Senhor a nossa nação brasileira, bem como a nossa presidente, senhora Dilma, bem como, ó Deus, os deputados federais, estaduais, senadores, ministros, ó Deus. Queremos colocá-los diante do Senhor e pedir, ó Deus, para que o Senhor conceda-lhes inteligência, sabedoria, sensibilidade para lidar, ó Deus, com as questões relacionadas com o povo brasileiro. Ajuda-os, ó Deus, dá-lhes entendimento. E também queremos consagrar ao Senhor, ó Pai, os dízimos e as ofertas colocadas no teu altar nesta manhã. Pedimos, ó Deus, para que elas se traduzam em bênçãos na obra, no avanço da obra do Senhor neste lugar, no Brasil e no mundo. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a entendermos que a obra do Senhor tem necessidade de continuar, e é muito bom quando nós podemos trabalhar em parceria com o Senhor e não como oponentes do Senhor para o avanço da sua obra. Por isso, ó Deus, sensibiliza os nossos corações para entregarmos aquilo que pertence ao Senhor, para que a obra do Senhor avance, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. É a nossa súplica e oração, nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, podem assentar-se.
convido os irmãos para continuarem louvando ao Senhor, cantando o hino 380 do HCC, com a minha voz clamo ao Senhor. Não, esse já foi, né? Perdão, é o hino do ofertório. Viu? Vamos pedir a atenção dos irmãos? A Igreja Unida pelo Amor apresenta sincero louvor a Cristo, serve e honra ao Deus poderoso. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Apocalipse 19, versículo 1. Nós vamos agora para o período da proclamação da palavra do Senhor, na direção do nosso pastor João Alberto Ferreira da Rocha. Irmãos, esse é o nosso primeiro domingo, com uma nova experiência, com uma nova realidade, com um novo horário. O pastor vai fazer o esforço hercúleo para estarmos dentro daquele horário que a gente tinha programado, né? Que é de 8h30 às 9h45. Hoje, para os irmãos entenderem, nós ainda temos, como é o primeiro domingo, teremos a nossa celebração da ceia do Senhor. Mas a gente vai se esforçar, nós vamos nos esforçar para que isto aconteça de fato. Eu quero agradecer aos irmãos por este convite, atenção, este convite especial, essa experiência que estamos fazendo, né, para a gente sentir se a gente consegue avançar. Eu sei que alguns irmãos gostam muito desse horário cedo, alguns outros, né, principalmente essa turma aqui da minha direita, que está ali do meio para cá, né, não é vocês lá atrás não, mas do meio para cá, essa turma da juventude gosta muito de dormir, né? Então quando chega o horário de 8h30 de madrugada, né? Mas eu louvo a Deus por você que esteve cedo, você que chegou aqui às 8h30, para que nós pudéssemos dar início a este culto. Já tínhamos um grupo bastante expressivo, Louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem entendido o privilégio da gente tentar mudanças para melhorar o nosso momento de adoração, de culto ao Senhor. Eu já sinto, Jefferson, algumas necessidades, pelo menos a gente dá uma encurtada nos cultos pela manhã, a gente já sentiu isso e a gente vai ter que fazer algumas adaptações, algumas modificações para que o horário não se prolongue muito. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Quero também dar boas-vindas aos nossos irmãos e os nossos visitantes queridos que estão conosco nesta manhã, dizer que é muito alegre, é muito satisfatório recebermos a visita e a presença de vocês entre nós. Vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 10 apenas. E a nossa reflexão vai se prender apenas do versículo de número 7 ao verso de número 10, mas eu preciso dar esta abrangência no texto para que a gente consiga compreender um pouco mais daquilo que a palavra do Senhor deseja nos revelar. Verso 1 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas nos diz assim este texto: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria.
E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Tu, porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, e creio que será bastante oportuno refletir sobre a oportunidade que a ceia do Senhor nos oferece. Hoje é um dia especial, um horário especial, uma experiência diferente na vida da igreja, e a gente começa esta experiência exatamente no primeiro domingo, onde a igreja tem o privilégio de celebrar a ceia do Senhor. A gente não fez isso com propósito nenhum, porque poderia acontecer desta celebração acontecer no culto da noite, não é? Poderia acontecer, mas não foi, foi no culto da manhã. Eu quero então principiar a nossa introdução, a reflexão para esta manhã, dizendo para os irmãos o seguinte: o Senhor Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos, e estava falando aos seus discípulos sobre por algumas questões que ele achava de suma importância para a vida do seu povo. E ele começa fazendo algumas colocações, e os discípulos de Jesus Cristo ficam assim um pouco preocupados. Olha, Senhor, isso é muito difícil. O momento quando ele diz sobre o perdão, e os discípulos de Jesus Cristo vão dizer para ele: Senhor, olha, se é assim, aumenta a nossa fé, porque a gente está muito ruim, a gente está muito difícil de entender e de praticar isso. E aí Jesus Cristo joga uma pérola para eles, né? Se vocês tivessem fé, ele está dizendo para eles: você não tem nenhuma. Se você tivesse do tamanho de um grão de mostarda, você poderia falar para essa moreira: sai daqui, planta-te ao mar, e isso seria feito, né? E logo depois então, o Senhor Jesus Cristo começa a dar um exemplo para eles, e começa a contar-lhes uma parábola, né? E ele vai começar isso no verso de número 7, né? E ele vai falar do servo e do Senhor. Eu queria que a gente pudesse então entender que a ceia do Senhor é uma oportunidade para nos lembrarmos de algumas coisas relacionadas com este texto de Lucas capítulo 17, a partir do verso de número 7. E esta é uma ilustração que ela pode soar estranha, porque na realidade a celebração da ceia do Senhor é algo diferente da celebração daquela ceia que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo. Jesus Cristo estava falando daquela ceia que nós fazemos todos os dias, que você faz na sua casa, que comumente você define como almoço, né? Ou como janta, ou como o lanche da tarde. Jesus Cristo estava falando sobre isso, mas, no entanto, apesar dela ser estranha, ela ilustra para nós algumas situações importantíssimas relacionadas com a nossa vida como servo e a quem nós servimos, que é o Senhor. Este texto, essa ilustração que o Senhor Jesus Cristo coloca, é uma ilustração que vai mostrar não um Senhor parecido com Ele, mas um Senhor rigoroso, um Senhor até certo ponto despótico, um Senhor muito autoritário, mas é exatamente esta visão que o Senhor Jesus Cristo deseja passar. Os servos da história são servos mesmos, e Jesus Cristo deseja mostrar isso para nós, como seus servos, que nós devemos ter um comportamento parecido, adequado, entendendo que nós somos seus servos. Ao mesmo tempo que este texto parece estranho, ele nos ajuda a compreender a atitude que deve orientar a nossa vida como servos de Jesus. Obrigado. Não dei aula ainda, então eu estou bom, né, agora, né? Mas, obrigado, irmão Tenor. Mas este texto nos serve para
para que nós possamos compreender, para orientar, para distinguir a nossa vida, o nosso comportamento diante deste momento em que vamos participar da celebração da ceia do Senhor. Nós somos servos, diz o Senhor, e como servos temos um papel e temos um lugar. Como servos, o nosso dever é servir e obedecer. Na verdade, às vezes nós entendemos que como servos, o nosso dever ou a nossa função é liderar, é dirigir, é fazer um monte de coisa. Como servos do Senhor, e é isso que Jesus Cristo nos mostra nesta ilustração. Como servos do Senhor, o nosso dever é obedecer e servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Participar da ceia do Senhor é lembrar, primeiramente, que nós temos um Senhor. Quando nós nos sentamos na mesa, quando nós participamos desse momento singular que acontece mensalmente na vida da igreja, é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja, aos salvos do Senhor Jesus Cristo, aos servos dele. Nós precisamos entender de que quando participamos da ceia do Senhor, nós temos que nos lembrar de que somos servos. Temos que nos lembrar de que temos um Senhor. Não há o que fazer, infelizmente, se nós não entendermos isso, que nós temos um Senhor. Se nós acharmos que nós somos senhores da nossa vida, de que nós podemos fazer aquilo que nós gostamos ou gostaríamos de fazer. Quero confessar para os irmãos que às vezes é muito agradável a gente confessar Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. Mas é difícil a gente confessar Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Senhor. Confessar Jesus Cristo como Senhor muitas vezes nos constrange, porque isso nos dá a ideia de servo. E esta ideia de servo que é passada no Novo Testamento não é um servo que muitas vezes a gente entende, é como se fosse um empregado que você trabalha e depois você recebe um salário. Não, a palavra que aparece ali no grego do Novo Testamento todo, quando se refere a servo, é escravo, é doulos, ou dulos, como você queira dizer. Eu sou meio aportuguesado, então falo doulos, né? Mas pode dizer dulos também. Mas normalmente a gente não quer entender isto, porque nós queremos ser pessoas, agentes reivindicadores. E não entendemos que na nossa vida cristã nós precisamos ser servos, reconhecendo de que temos um Senhor. Esta pequena parábola contada por Jesus torna as coisas difíceis, porque na verdade ela mostra que nós devemos ter este sentimento de que acima de nós existe um Senhor e de que nós somos servos, e ele fecha no finalzinho desta ilustração dizendo de que nós somos servos inúteis. Porque quando fazemos tudo aquilo que nos é ordenado, tudo aquilo que está proposto para nós, nós não podemos nos vangloriar daquilo que fazemos. Precisamos entender que somos servos e servos inúteis. É bom entender este texto e achar que Jesus Cristo é Senhor. É bom olhar para esse texto e entender Jesus Cristo como Salvador. É bom olhar para esse texto e entender que Jesus Cristo é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, Ele que nos ensina. Mas eu queria que você pudesse olhar para este texto e entender que, acima de tudo, você é servo do Senhor. Ou você é servo, ou você não é servo. Ou você é doulos ou dulos, mas você é escravo do Senhor. Participar da ceia é lembrar de que temos um Senhor. Participar da ceia é lembrar de que nós somos iguais. Nós queremos muitas vezes ser reconhecidos pelo que somos, por aquilo que fazemos, pelas nossas habilidades, pelas nossas capacidades. Chegamos às vezes a desenvolver aquela paranoia de que eu preciso de reconhecimento. De fato, nós precisamos de reconhecimento de pessoas parecidas conosco, mas diante de Deus nós não temos mérito algum.
nós somos os seus servos, nós somos iguais aos outros. Quando nos sentamos à mesa para participarmos da ceia do Senhor, eu queria que você pensasse na época de Jesus. Escravos, era uma época em que havia muitos escravos, era uma época que havia muitos senhores. O escravo sentar à mesa e pensar, olha, somos iguais, né, em relação aos seus senhores. Mas o Senhor sentar à mesa e pensar que era igual ao seu servo era alguma coisa muito difícil. A nossa dificuldade ainda nos dias de hoje é admitir o senhorio de Jesus Cristo, e que vai nos dar esta conotação da nossa condição de servos, de que devemos prestar serviços ao Senhor, e que isso nos torna iguais a todos os nossos irmãos que estão à nossa volta. Não somos diferentes deles em hipótese alguma. Somos servos, todos nós somos servos do Senhor. Servos comprados podiam assentar-se à mesa com o seu dono e dizer, somos iguais. Mas para o Senhor era difícil admitir isso. A ceia, ela nos mostra de que todos nós somos iguais perante o Senhor. Não importa o que temos feito, somos apenas servos. A ceia é, portanto, uma oportunidade de reconhecermos de que somos iguais uns aos outros. Não importam nossas diferenças, sejam elas através da economia, através da nossa conta bancária, seja ela através da nossa educação formal, seja ela através de um talento especial que tenhamos, seja ela através da nossa aparência, porque eu sou mais bonito, porque eu me visto melhor. Não há esta distinção quando nós nos sentamos à mesa do Senhor. Não existe diferença. Essas diferenças que você porventura pode cogitar, elas precisam estar fora deste ambiente da igreja de Jesus Cristo, deste ambiente de servos. A ceia é uma oportunidade de reconhecermos de que nós somos iguais perante o Senhor. Participar da ceia do Senhor também é lembrar de que temos um compromisso. As funções de servo mencionada nesta comparação, nesta ilustração dada por Jesus Cristo, vai mostrar que os servos eles eram pessoas que deveriam cuidar do gado, trabalhar na lavoura, além de cuidar do bem-estar do seu senhor e da sua casa. Essas funções resumem bem a essência do que é ser um cooperador do Senhor Jesus Cristo. Assim, o nosso compromisso como cristão é apacentar, é servir ao Senhor, é trabalhar na sua lavoura. Não é admissível um servo, não é admissível um escravo que não queira trabalhar. A nossa tarefa implica em cuidar do rebanho de Deus, mantendo alimentados os que estão dentro da nossa esfera e aqueles que também estão fora. Esta é a nossa missão como servos de Jesus. Precisamos entender isso. E às vezes nós temos uma dificuldade enorme, porque não queremos isso. Nós queremos ser administradores da nossa vida. E não queremos que Jesus seja Senhor da nossa vida. E de que Ele nos encaminhe para fazer coisas que nos desagradem e que esteja fora da nossa esfera. Todos nós também devemos entender de que somos agricultores da lavoura de Deus. Somos trabalhadores dessa lavoura. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 9, ele vai falar de que nós somos lavouras, nós somos edifícios de Deus. Nós plantamos, nós regamos, nós cuidamos e nós colhemos também. Todos temos ainda o compromisso de preparar a comida. Temos o compromisso de, além de fazer tudo isso, preparar as nossas coisas, preparar a comida, preparar as coisas também para a mesa do nosso Senhor. Participar da ceia do Senhor é lembrar a inutilidade da nossa utilidade. É lembrar de que somos inúteis, mesmo fazendo aquilo que é útil.
Verso de número 10, ele vai dizer: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Este texto, este versículo nos revela a natureza do serviço cristão. Nós precisamos entender que fazemos tudo isso não para sermos glorificados e reconhecidos, mas porque somos servos do Senhor. Se é duro nos acharmos servos, mais duro ainda é nos sentirmos servos considerados inúteis. É assim que o servo do Senhor precisa se sentir diante dele. Sabe por quê? Porque quando não nos sentimos assim, nós achamos que somos pessoas que podemos reivindicar para nós algumas coisas. Olha, Senhor, eu fiz isso. Ó, Senhor, eu fiz isso. Olha, Senhor, eu fui assim, assim. Olha, Senhor, eu fui assim, assim. E a gente começa a desfilar, querer desfilar diante do Senhor um rosário de virtudes, quando na realidade o Senhor vai apontar para você e vai dizer: você é um servo inútil, porque você só fez aquilo que lhe foi ordenado fazer. O servo não pode se orgulhar das suas realizações, antes deve ter em mente que tudo o que ele faz é para louvor, honra e glória do nome do nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor, a Ele deve ser dada toda a glória, a Ele deve ser dada toda a honra. Não nos pregamos a nós mesmos, vai dizer o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como escravos, servos de Jesus. A mesa está posta diante de nós. Foram os irmãos diáconos que prepararam ela, para você poder desfrutar deste momento. Mas espiritualmente, ali quando Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos, Ele mesmo tinha preparado a sua mesa, a sua ceia. Diferentemente do Senhor despótico, Jesus Cristo não é injusto, Jesus Cristo não é alguém que vai nos maltratar. Jesus Cristo mandou pôr a ceia para que dela nós pudéssemos nos servir. E na realidade ele se coloca como servo, ele se coloca como aquele que vai fazer o serviço que cabia aos seus discípulos. Como é que nós temos feito aquilo que Jesus Cristo tem nos mandado fazer? Temos negligenciado, temos ignorado, temos nos rebelado contra aquilo que Jesus Cristo nos manda fazer, ou temos aceitado, temos acatado as ordens de Jesus? Temos nos comportado como servos ou como senhores? A nossa vida, de fato, reflete uma vida de servo de Jesus ou de Senhor? Ao participarmos da ceia do Senhor, precisamos nos lembrar de que temos o Senhor a quem radicalmente nós precisamos servir. O nosso Salvador, Ele pede isto de nós e espera isto de nós. Ao participarmos da ceia do Senhor, precisamos nos sentir desafiados ao exercício da igualdade. Somos iguais diante dos irmãos. Nós precisamos descobrir o prazer de estar uns com os outros. Às vezes nós temos uma tendência muito natural de querer ser elitista e de querer criar grupinhos aqui e grupinhos ali, porque não dá para misturar com todo mundo. Diante de Jesus, somos todos iguais, somos seus servos e precisamos ter este comportamento. Não cabe à igreja de Jesus ficar envolvidas em grupinhos, este ou aquele, para se amotinar contra a igreja de Jesus. Somos iguais. E precisamos cultivar este ambiente de igualdade, de amizade, de amor fraterno. Ao participarmos da ceia memorial do Senhor, a ceia memorial da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus Cristo, nós precisamos nos sentir responsáveis pela igreja de Jesus. Não há como a gente simplesmente, olha, eu vou na igreja, chega lá, eu sento e cochilo e durmo, e depois quando termina o culto, eu saio, vou embora, aí a igreja canta, eu não canto, a igreja louva, eu não louvo, a igreja ora, eu não oro, a igreja faz um monte de coisa, e eu não me envolvo em absolutamente nada. Ao participarmos da celebração da ceia do Senhor,
nós precisamos entender de que, na verdade, nós somos responsáveis pela obra, pela lavoura, pela vida da Igreja de Jesus Cristo, e precisamos nos comprometer em torná-la cada vez maior e mais saudável. Quantas vezes nós vemos pessoas jogando picuinha, jogando maledicências dentro da vida da igreja? Isso não é vida de servo, isso não é vida de crente, isso não é vida de alguém convertido, isso é alguém que precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nos sentamos na mesa do Senhor, a gente às vezes se curva e a gente bota uma capa de ovelha em cima daquela de lobo devorador e a gente fala até manso, até muda a voz para ficar parecido. Ao participarmos da ceia do Senhor, precisamos entender de que somos lavoura, somos trabalhado, precisamos trabalhar. Precisamos plantar, precisamos semear, somos edifícios de Deus. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos colocar as nossas vidas integralmente ao serviço do Senhor, motivados tão somente pelo amor e não pelo interesse de alcançar qualquer coisa, ou até mesmo alcançar a misericórdia do Senhor. Senhor, eu queria que a misericórdia do Senhor viesse ao meu encontro, porque eu faço muita coisa na igreja. Você é um servo inútil. Porque a sua visão não é visão de servo, é visão de alguém que é mercenário e de que busca recompensa. Mercenário é diferente, ele serve, faz um monte de coisa, mas depois ele quer receber aquilo que é o resultado do seu esforço. Nós já recebemos tudo do Senhor por antecipação, e se fizermos alguma coisa é porque Ele tem nos dado condição, e antes de mais nada nós precisamos fazer e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, tem me dado o privilégio de poder servir ao Senhor. Eu posso fazer isto, Senhor, porque o Senhor tem me dado esta condição. Se não for ao Senhor, nada disso seria possível de ser realizado. Que nesta manhã, ao nos sentarmos à mesa do Senhor, que essas lições possam ficar claras, latentes na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Lembrarmos-nos de que temos um Senhor, lembrarmos-nos de que somos iguais, lembrarmos-nos de que a ceia do Senhor nos torna responsáveis pelo seu rebanho e pela sua lavoura, lembrarmos-nos de que ao participarmos da ceia do Senhor, somos apenas servos do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, a fim de que neste tempo possamos, entendendo a sua palavra, possamos cumprir fielmente aquilo que o Senhor aguarda de cada um de nós. Amém. Quero convidar os diáconos para estarem aqui à frente neste instante. Quero convidar você, crente, membro de uma igreja evangélica, batizado por imersão, em plena comunhão com a igreja, para participar desse momento de celebração da ceia do Senhor. Este momento de celebração é um momento muito especial na igreja de Jesus Cristo. Ela não confere nenhuma graça, não vai fazer de você mais santo, não vai te dar nenhuma bênção especial, porque você estará participando deste momento da ceia do Senhor. Mas é o momento em que você vai obedecer ao Senhor, e que você vai dizer: Senhor, eu estou aqui porque sou seu servo, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero cumprir as ordenanças do Senhor. Quero convidar o pastor Paulo, Roberto, Gil, para estar conosco neste momento de celebração. Eu quero convidar você também, irmão em Cristo, para participar desse momento de celebração
da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, a partir do verso de número 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós vamos orar neste instante. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pastor Gil vai nos conduzir a esta oração, agradecendo ao Senhor por este privilégio que Ele nos dá, de nos sentarmos na mesa como iguais, entendendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele também vai agradecer este primeiro elemento que vai ser servido, o pão que representa o corpo de Jesus, partido por nós ali na cruz do Calvário. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esta manhã, quando, ó Deus, tu nos dás, ó Pai, o privilégio de aqui estarmos, ó Deus, cultuando e bendizendo o nome do Senhor, vivendo, ó Deus, esta comunhão do corpo de Cristo, vivendo, ó Deus, este momento de graça, vivendo, ó Deus, este momento de crescimento também através da palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nesta manhã, ó Deus, permitiu que todos aqui estivéssemos. E nós queremos, ó Pai, te agradecer por este momento tão precioso, tão gratificante, tão gostoso, ó Pai, por esta comunhão tão boa que estamos vivendo nesta manhã com o Senhor, ó Deus, e também uns com os outros. Ó Pai, muito obrigado agora, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai, que, ó Deus, veio de encontro aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la cada vez mais. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver cada dia, ó Deus, a palavra que acabamos de receber nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, através do que ouvimos nesta manhã, sairmos daqui na certeza, ó Pai, de que precisamos dar um testemunho ainda maior e melhor da nova vida que recebemos através da nossa aceitação a Jesus como nosso Salvador pessoal. Muito obrigado a Deus por esta manhã. Muito obrigado a Deus agora, porque um dia também o Senhor nos amou de forma tão profunda, dando-nos, ó Deus, Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E agora, ó Pai, quando estamos trazendo a nossa memória de forma muito especial aquele sacrifício da cruz, nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque, ó querido Deus, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, dando a Deus de si mesmo, para, ó Deus, que recebêssemos do Senhor o perdão e a salvação. Por isso, ó Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Muito obrigado, ó Deus. E que esta mensagem fique presente na vida de cada um de nós, de forma viva e poderosa. E que nunca nos esqueçamos do sacrifício de Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário. Muito obrigado por esta manhã. Continuamos falando ao coração, pois queremos, ó Deus, ouvir sempre e entender sempre, compreender sempre, para uma vida santa, reta e digna diante do Senhor. Nós oramos com perdão para os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
mesa convida ao Senhor, venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim. Eis-me aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Queria consultar o auditório se alguém deixou de ser servido deste primeiro elemento. Por gentileza, queira assinar com a sua mão para que o diácono vá até você. A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos em memória de Jesus. O pastor Haroldo vai nos conduzir em oração, agradecendo ao Senhor o sacrifício dele por este segundo elemento que representa o sangue de Jesus, vertido por nós na cruz. Deus amado, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por este memorial realizado aqui em tua casa, ó Deus. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tamanho sacrifício, por tamanho amor que o Senhor tem para conosco. Ó Deus, que tu possas, ó Deus, abençoe, ó Deus, as famílias da terra, Senhor Deus. Tomando, ó Pai, em tuas santas e poderosas mãos, que tua igreja, ó Deus, cumpra aquilo que o Senhor tem determinado para ela, este memorial, até o dia que o Senhor voltar e nos levará, ó Deus, para morar nas mansões celestiais. Te agradeço, ó Deus, pela salvação. Te agradeço pelo teu grande amor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Venha o cálice, venho beber, venha lembrar-se de mim. Este é o meu sangue, ó, venham viver, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti.
Quero consultar ao auditório se alguém deixou de ser servido deste segundo elemento. Levante a sua mão onde você estiver para que o diácono vá até você. A palavra do Senhor nos diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos todos do conteúdo deste cálice. Ó Deus, te louvamos por esta manhã, porque o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio de nos sentarmos à mesa do Senhor. Queremos te agradecer por imenso privilégio e queremos te suplicar, ó Deus, para que enquanto vivermos nós tenhamos este privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos entender de que temos um Senhor, de que somos servos, de que somos iguais, de que precisamos trabalhar na seara do Senhor. Agora, Senhor, nós queremos te suplicar para que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista no Jardim 7 de Abril e com todo o seu povo espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham todos um bom dia. Este cálice, a mesma recomendação de sempre. Ou deixe no banco, ou você leve para casa, mas não leve para descartá-lo na rua ou em qualquer outro lugar, a não ser na sua casa. Deus abençoe. Deus abençoe. Passamos um pouco da hora, mas estamos dentro do horário. 10 para as 10.